Será que é necessário nascer com um dom para ser um profissional do mercado de animação? Hoje eu sou diretor de animação, tenho aproximadamente 25 anos de experiência no mercado e uma certeza eu posso ter hoje: não é necessário nascer com um dom. Mas o que me levou a ter essas convicções? E o que eu fiz, na verdade, como alguém que não tinha dom e que hoje em dia é diretor de animação, como alguém que não tinha dom, que quando assistia ali aqueles clássicos da Disney, no cinema ou na televisão, via aquilo como sendo algo muito distante para a minha realidade, praticamente impossível, praticamente impossível na minha realidade ver uma animação da Disney na TV ou até mesmo no cinema e acreditar que eu poderia estar ali nos créditos, dentre os profissionais. Mas a realidade é que hoje eu tenho meu nome nos créditos de um longa-metragem da Disney, A Princesa e o Sapo. E fora esse longa-metragem da Disney, tive a oportunidade de trabalhar em diversos projetos de nível internacional e nacional também. Fui diretor de animação da série Turma da Mônica, fui diretor de animação de diversos projetos, como Sítio do Pica-Pau Amarelo, terceira temporada, mas não paro por aí. Tive participação em muitos projetos ao longo desses meus aproximadamente 25 anos de experiência no mercado. Então, na nossa live de hoje, diferentemente da nossa live no YouTube, e inclusive essa live de hoje está acontecendo no nosso servidor do Discord, então você que está aqui acompanhando essa live agora no Instagram, eu vou te convidar a vir para o nosso servidor do Discord. Para você acessar o nosso servidor, é só clicar no link aqui da bio do nosso Instagram. Lá vocês vão acessar dois links, né? Clicou na bio do nosso Instagram, vai aparecer lá o link para você ir para o nosso canal no YouTube. E o link de baixo é o que vai te direcionar para o nosso servidor do Discord. Clica nesse link e vem para cá, porque eu vou compartilhar minha tela. E hoje o nosso bate-papo, podemos falar que vai ser uma aula prática, onde eu vou mostrar todos os detalhes por trás do trabalho que eu faço, que eu aprendi com o passar do tempo e com a experiência no mercado, que na verdade foram esses detalhes que me trouxeram até aqui. Então, se hoje eu tenho meu nome nos créditos de um filme da Disney, se hoje eu já assinei diversas direções de animação para diversos projetos, é graças a esses detalhes. Então, que detalhes são esses? Como eu disse, o nosso papo de hoje ele é prático, então eu vou direto ao assunto. Como eu disse para vocês, eu tenho fortes convicções para acreditar que não é dom, não é talento, mas sim persistência, prática. Quais foram os critérios que eu listei para vocês? Prática intencional, vou dar uma reforçada que é isso. Mentoria, vou reforçar também o que é isso. Referência e repertório, processo, que vai ser onde a gente vai trabalhar mais na live de hoje, e propósito. Então vamos direto ao assunto? O que seria a prática intencional? Que eu comentei, inclusive, com vocês lá na nossa live no YouTube. A prática intencional é quando você estuda com um propósito. Você não pratica por praticar. Você tem um propósito específico. Eu contei, por exemplo, da minha trajetória, né? Que eu desenhava pedaço por pedaço do personagem. Então eu passava uma semana estudando só olho, uma semana estudando só nariz, uma semana estudando só boca, uma semana estudando só mãos. E cada semana eu estudava um pedaço com o propósito de aprender de forma bastante perita cada pedaço da anatomia humana. Aí, quando você chega no momento de ter que fazer o personagem completo, você já conhece cada pedaço. Na animação também não foi diferente. Na animação, o que eu fazia era estudar detalhes. Quero aprender a fazer movimentos de mão. Como fazer? Eu começava a estudar movimento de mão. Aprender a fazer movimentos de cabeça, balançada de cabeça. Como fazer? Eu estudava só balançada de cabeça. Queria aprender a fazer determinados tipos de expressões de boca, de expressões de olhar. E eu treinava de forma muito específica. Isso é a prática intencional. Poderia aqui ficar fazendo uma lista para vocês de tudo que eu busquei como prática intencional para influenciar na qualidade do meu trabalho. Lembrando que o papo aqui é sobre eu não nasci com dom. Eu não nasci com dom.
Mas, apesar de não ter nascido com um dom, a prática com intenção me levou à evolução profissional. Mas não foi só isso. Eu falei também sobre a importância de você buscar uma mentoria, um mentor. O mentor, ele encurta a nossa jornada. Falei para vocês que eu desenho desde a minha infância, né? Desde os meus 3 anos de idade que eu desenho. Obviamente que não profissionalmente. Com brincadeira. Com 17 anos de idade, eu entro numa escola de desenho. E agora eu passei a ter o meu primeiro mentor. Os meus primeiros mentores. Porque eu tive 2 professores nessa fase. E ambos eram profissionais do mercado. Aí muda o jogo, né? Já não é mais o seu pai, a sua mãe, a sua avó, seus irmãos, achando bonitinho o que você está fazendo. Agora é o olhar de um profissional. É um profissional falando para você, tem que melhorar a arte final. É um profissional falando para você como melhorar a arte final. Porque ele vive isso, ele faz isso. Inclusive, um dos meus professores, ele trabalhou na época de ouro do quadrinhos aqui no Brasil, ali, década de 80, e ele era arte finalista. Eu aprendi muito sobre arte final com ele, e isso foi muito importante quando eu comecei a minha jornada no mercado profissional. Porque o início da carreira, né, de um animador que trabalha com animação tradicional, que foi o meu caso, que é animação com papel e lápis, não tinha computador para mim, pelo menos, mas na época a gente não usava computador para animar. Usava computador até para finalizar. Estava começando naquela época, usar computador para colorir, aí sim, para fazer composição de cena. Aí a pessoa tinha saído do acetato e câmera e tinha ido para o computador para fazer essas etapas de pós-produção. Eu comecei nessa época, mas ainda era papel. E na animação tradicional, uma das etapas ali do animador assistente, que eu nem sabia que existia essa função, fui descobrir quando eu entrei no mercado, uma das etapas era justamente a arte final. Então, ter tido um mentor numa fase inicial que me ajudou a dominar a arte final foi fundamental para que eu começasse relativamente bem. Mas não é só isso, né? O mentor, por ele já ter vivenciado o mercado de forma profissional, ele vai nos ajudar a não reinventar a roda. Como animador, eu reinventei a roda, porque eu fiz um curso de animação no meu início de carreira, que não era um curso de animação, era um curso de assistência para animação. Então, para eu me tornar um animador, diretor, eu tive que reinventar a roda. Eu tive que reinventar a roda. Então, nesse sentido, ralei um pouco mais. Mas, por exemplo, eu gostava muito de animação japonesa, eu gostava muito de desenho japonês, mangá. E eu consumia muito anime. E eu gostava de fazer anime e mangá. Inclusive, quando eu busquei a escola de desenho, lá nos meus 17 anos, o que eu queria fazer na escola? Mangá, anime. Fui lá para desenhar mais anime, desenhar mais mangá. E eu imagino que muitos que nos acompanham, que fazem parte aqui das nossas redes sociais, que talvez estejam até agora nesse momento aqui, nessa live aqui no nosso Discord, talvez alguns de vocês se identifiquem com isso, né? Talvez vocês também gostem muito de desenho japonês, de animação japonesa. Eu sei que é muito comum, né? Realmente é cativante a animação japonesa. Eu gosto até hoje, gosto muito. Só que eu recebi um conselho de um profissional, um mentor. Essa é a vantagem de ter um mentor. Estou eu lá estudando animação japonesa, e à medida em que ele ia percebendo que, poxa, o Evanildo está aprendendo, o Evanildo está evoluindo. Pô, esse cara poderia trabalhar profissionalmente com isso. E eu não imaginava em ser um profissional. Eu só estava estudando por hobby. Eu morava no interior de São Paulo, o pessoal lá não tem mercado, não tinha, né? Não tinha mercado profissional para quem quer viver de arte. Então não passava pela minha cabeça. Sem falar que na minha família ninguém era artista. Meu pai é metalúrgico, meu pai era torneiro mecânico. E eu já tinha feito um curso ali no Senai de caldeiraria. Eu já era formado caldeireiro. Então tudo indicava que essa seria a minha profissão. Mas por que que eu fui para uma escola de desenho? Porque eu gostava de desenhar. E meu pai, na verdade, ele fez uma surpresa para mim. Um belo dia eu saí com ele, estava andando assim na cidade, fomos fazer umas compras, e ele passou na frente dessa escola e me matriculou. Eu fiquei super surpreso. Falei, caraca, que legal isso. Não imaginava. Não foi um pedido meu estudar na escola, porque eu sabia das condições financeiras do meu pai, eu sabia que ele não tinha condições. Para mim era um luxo aquilo. Praticar um hobby, né? Para quem é de família humilde, que era o meu caso, né? A gente nunca passamos dificuldade, mas também nunca tivemos luxo. Sempre necessário, né, para viver. Então, para mim era longe, para mim é um luxo, né, você poder praticar um hobby.
estudar para fazer um rota, puxa. Só que meu pai, na verdade, ele já tinha uma visão que talvez, quem sabe, se ele não der certo nessa profissão, talvez aquela ali. Meu pai não sabia nada sobre a área, mas ele intuiu que poderia ser uma profissão porque ele via que eu desenhava desde a infância, percebia que eu tinha gosto por desenho, talento eu não tinha, mas tinha gosto. Então ele resolveu me colocar numa escola de desenho. E eu levou muito tempo, recentemente que eu, porque como é um assunto que de vez em quando surge em lives, recentemente eu resolvi perguntar para ele por que ele me colocou numa escola de desenho, porque eu não tinha pedido. Não foi eu pedindo. Eu tinha consciência de que aquilo ficaria apertado para a família, né? Para ter que pagar um curso para mim, ficaria apertado. Eu não tinha pedido para ele. Aí ele comentou isso. E recentemente eu descobri isso. Aquela coisa, a vida vai passando, a gente nem percebe, tem tanta coisa importante, né, acontecendo ao nosso redor, pessoas que nos ajudam, né, que nos empurram. A verdade é que ninguém chega no topo sem ter recebido diversos apoios e ajudas para subir cada degrau. É muito difícil uma pessoa chegar no topo e falar que não teve ajuda de ninguém. Acho que é impossível, na verdade, né? No meu espectro visual, eu acho que é impossível. A gente sempre recebe um apoio daqui e dali, nem que seja uma motivação, um incentivo, alguma coisa a gente recebe que impulsiona a gente para o próximo nível. E nesse caso, a coisa foi passando, né? Depois, hoje em dia, eu conversando nas lives sobre um pouco também da minha história para vocês verem que se você vivencia uma situação parecida com essa, existe uma luz no fim do túnel, né? Esse é o objetivo aqui nas nossas aulas e lives. Aí eu despertei para perguntar para meu pai, olha, recentemente, mais de 20 anos depois daquela experiência inicial, e ele falou isso, que ele viu que talvez aquilo ali poderia ser uma profissão. Ele já sabia que eu tinha uma profissão de formação, que era a caldeiraria, né? É uma área técnica. Eu já tinha me formado ali, mas eu não tinha 18 anos ainda, eu tinha que esperar fazer 18 anos. Aí lá na cidade é muito comum que se o jovem, se ele passar no tiro de guerra, né, no alistamento militar, aí agora ele vai ficar um ano ali servindo no exército, então ele não pode trabalhar nesse período. E se ele já estiver trabalhando, a empresa não pode mandar embora. Era um período ruim para arrumar trabalho. Aí foi justamente nesse período que meu pai resolveu pagar o curso de desenho para mim. E aí o professor, como mentor, ele observando que eu estava evoluindo bem, aí ele veio e me questionou. Evanildo, você gostaria de trabalhar profissionalmente com desenho? E naquela altura eu já estava começando a ver que talvez sim, porque eu recebia muito elogio dele e do outro professor. Eles me compararam com isso com 2 meses de curso, né? O professor lá que era dono da escola, Magno, o nome dele, aí ele chamou outro professor que era o Sérgio Moreira, que também é outro fera, né? Tive aula com os dois. Aí eu lembro que eu estava desenhando, todo tímido lá na minha bancada. Aí ele chamou o Sérgio e falou assim: Sérgio, dá uma olhada no desenho dele. Aí o Sérgio olhou e eu só fiquei ouvindo, né? Todo tímido lá, quietinho. Aí ele, olha, esse aqui é o segundo Rodrigo. Eu tinha 2 meses de curso. É o segundo Rodrigo. Eu ouvi aquilo, mas fiquei quieto, não falei nada. Aí, com o passar do tempo, fui entender que o Rodrigo era um dos alunos que eles consideravam como tendo sido um dos melhores alunos da escola dele. E para mim foi um elogio. De fato, depois eu conheci o Rodrigo. Hoje em dia, infelizmente, não é mais vivo, né? Morreu jovem, infelizmente, tem umas complicações de saúde e acabou falecendo. Mas realmente o Rodrigo era um fenômeno. O garoto desenhava muito, muito mesmo. E que elogio ser comparado com o Rodrigo. Não um cara que ganhou notoriedade no cenário nacional, ficou muito reconhecido, porque é um jovem de interior. Desenhava muito, mas estava no interior, então ele tinha que sair dali, né, para que a coisa acontecesse de maneira ainda mais agressiva, podemos dizer assim. Mas o Rodrigo realmente era um baita de um talento. E aí, poxa, aquilo ali me motivou muito, sabe? Poxa, eles estão me comparando com um aluno que eles consideraram ser o melhor aluno da escola deles. E eu tinha 2 meses de curso. Por isso que começou a mexer com a minha cabeça. Aí que eu comecei a pensar, talvez seja uma possibilidade. Talvez seja uma possibilidade de trabalhar com, com desenho. Aí quando ele me perguntou isso, eu falei para ele que sim, se surgisse oportunidade eu gostaria. Aí ele falou para mim assim, Evanil, na época, a gente lembrando que a gente não tinha facilidade do home office, trabalhar à distância como hoje em dia é comum, né? Que inclusive isso acelerou depois da pandemia. Na época, se eu quisesse trabalhar com animação japonesa, ele falou, Evanil, você vai ter que ir lá para o Japão, porque você não tem outro lugar para trabalhar com isso. Então você vai ter que ir para o Japão. Mas, se você quiser
começar a aprender animação, desenho cartoon, que não era curso de animação, não, era curso de desenho. Começar a aprender desenho cartoon, o cartoon é um estilo universal, todo lugar precisa de cartoon. Aí você já consegue trabalho mais fácil. Vocês entenderam a importância do mentor? E eu confesso que eu não gostei. Falei, poxa, eu gostava de anime, gostava de desenho e animação japonesa. Até filme, a minha influência de filme era Bruce Lee. Esses filmes de animação, de artes marciais, sabe, chinês ou japonês, as minhas influências eram tudo voltadas para isso. Aí eu, caraca, desenho cartoon para mim era coisa de criança. Eu gostava de assistir, mas não gostava de fazer. Eu não tinha vontade de desenhar Mickey. Tá, pô, isso aqui é coisa de criança. E o cara vai, pô, adolescente, né? O cara, poxa, vai falar para mim que é isso aqui. Só que quando eu já comecei a ver aquilo também como com a possibilidade de ser uma profissão, eu resolvi ouvir o mestre. Eu resolvi ouvir o mentor. E não me arrependo. Aí, à medida que eu comecei a praticar cartoon, opa, isso aqui não é tão de criança quanto eu imaginava. Inclusive, eu passei a achar até mais complexo do que o desenho japonês e do que o estilo americano, de super-heróis, porque eu comecei a perceber que quando o desenho tem muito detalhe, às vezes a anatomia não está legal, às vezes a estruturação do desenho não está muito boa, está com alguns erros até de perspectiva, de fundamentos. Só que esses defeitos, às vezes, eles ficam um pouco maquiados pelo excesso de informação. Então, é uma achura, é uma luz e sombra, e tudo isso vai ajudar a dar uma disfarçada. Só que o cartoon ele é muito limpo. O cartoon, se você não tiver precisão e exatidão na hora de trabalhar, fica fora do modo. Você percebe os erros com facilidade, porque ele é muito claro, ele é muito limpo. Aí eu comecei, porque eu gosto de desafio. Aí eu comecei a ficar mais animado. Falei, opa, esse negócio não é tão fácil quanto eu imaginava. E aí eu comecei a estudar cartoon. E isso foi fundamental quando eu fui buscar entrar no mercado de animação profissional. Aí já eu tinha 20 anos de idade. Porque quando eu entro numa escola de assistência, como eu disse, né? Mas foi essa escola que me impulsionou. E eu sou muito grato de ter estudado lá. Aí quando eu entrei nessa escola, aí eu percebi que o mercado profissional em São Paulo, pelo menos, era todo voltado para o estilo Disney. E eu já vinha treinando há algum tempo. E ali eu comecei a me aprofundar mais ainda no estilo Disney. Olha como que uma coisa vai puxando a outra, né? E como foi importante ter um mentor. Se eu não tivesse um mentor, provavelmente eu não teria saído de Piracicaba e provavelmente eu não seria um profissional do mercado. Provavelmente. Lá em Piracicaba eu conheci um rapaz também, João Roque, o nome dele. Pensei num cara que desenhava mangá como ninguém. Caramba, que talento aquele cara tinha. O cara era criativo, o cara criou um universo de personagens e um universo de história. Gente, que fantástico. O cara era muito bom. Infelizmente, faz tempo que eu não tenho notícias dele, muito tempo mesmo, mas as últimas vezes que eu tive notícia, eu não consegui viver profissionalmente disso. E para mim aquele cara era o melhor. Se o pessoal estava me elogiando, para mim, pelo menos da minha visão, me comparando com ele, poxa, eu não chegava na metade do artista que ele era. Pensa num cara bom. O cara desenhava muito. O desenho dele de mangá, o mangá dele, era a mesma coisa que você. Parecia que você pegou um desenho de um japonês aí, de qualquer grande estúdio do Japão. Esse era o nível do cara, só que não saiu do interior, e era outra época, né? Era uma época que você tinha que sair de lá, você tinha que ir para São Paulo. E Rio de Janeiro tinha pouca coisa também, mas ainda acontecia alguma coisa. Mas se não saísse, se não fosse para São Paulo capital, principalmente, era difícil viver de arte, viver de animação. Era muito difícil. Ou ir para fora do Brasil, né, que também era mais difícil ainda. Né? Perceberam a importância do mentor? Mas eu comentei também sobre você ter referência e repertório. Por que referência e repertório? A referência aqui, eu estou falando de um referencial profissional. É você ver profissionais que estão no lugar que você quer estar, e aí sim você começar a se espelhar nesses profissionais. Como? Qual foi o caminho que ele seguiu? Ah, para entrar no mercado de animação, eu fiz um curso nesse lugar. Talvez seja o caminho, você fazer o curso no mesmo lugar que ele. Ou, para entrar no mercado de animação, eu pratiquei estudando tal coisa. Talvez seja o caminho você praticar estudando tal coisa.
Eu comprei tal livro, talvez seja um caminho você comprar tal livro. Eu uso tal equipamento, talvez seja um caminho você usar tal equipamento. E à medida que você for criando mais intimidade com ele, observe o processo dele. Qual que é o processo desse profissional? Agora, por que que eu falo de repertório também? Se você se espelhar num profissional de alto nível, você vai ter provavelmente a capacidade, ou vai desenvolver a capacidade de chegar no nível daquele profissional. Se ele é de alto nível, você tem chance de chegar próximo. É aquela velha história de mirar na lua para acertar as estrelas. Na pior das hipóteses, se você não chegar na lua, você chega nas estrelas. Pô, tá legal também, né? Essa é a ideia. Agora, se você não buscar uma referência profissional que tenha um repertório de destaque, pode ser que você, por mais que você copie e fique num nível idêntico, se a sua referência não for boa, você não vai ser bom. Ponto. Não tem para onde fugir. Então, tem que levar em consideração isso. Aí eu falei também sobre o processo. A nossa live de hoje eu vou trazer meus processos aqui, tá bom? De animação. Para vocês verem que realmente não foi dom, e sim é aprender, entender o que tem que ser feito. Galera que está aqui no nosso Instagram, a live está acontecendo no nosso Discord, o link está aqui na bio, tá bom? Só clicar no link e vir aqui para nossa sala no Discord, o evento está rolando ao vivo aqui e a gente vai poder interagir. Eu já vou abrir já já aqui para a gente começar a fazer uma troca, tá bom? Bem, eu vou deixar para falar o processo depois, porque o processo agora eu quero mostrar na prática, tá bom? Mas o outro ponto que eu trouxe para vocês também, que me leva a crer que não é sobre dom, mas sim comportamentos, né? Eu falei sobre você ter também um propósito claro. E eu trouxe na live quem? Glen Keane, né? Animador da Disney, que animou a Fera, não só animou, foi supervisor da Fera, foi supervisor da Ariel, do Tarzan, vários personagens memoráveis aí da Disney. E o que eu falei para vocês lá? O Glen Keane, isso citação dele, numa dessas palestras que eles costumam dar lá fora, né, em faculdades, o Glen Keane ele falou que nos primeiros 20 anos dele dentro da Disney, notem, ele já estava dentro da Disney. Raciocinem, para você estar dentro da Disney, o que foi necessário você ter? Capacidade artística. Ou seja, ele já tinha chegado lá. Ele poderia simplesmente cruzar os braços e deixar o tempo passar. Ele já estava lá dentro. Ele poderia aposentar lá com o braço cruzado, como muitos que não se destacaram. Quantos grandes animadores entraram na Disney? Vários, né? Alguns muito grandes, outros nem tanto, mas todos são grandes, porque para chegar lá, a gente sabe que não é qualquer um. Mas quantos se tornaram lendas? Aí são poucos. E a verdade é que esses que se tornaram lendas, eles foram além. Eles foram além. Eles não se contentaram em simplesmente serem medianos. E aí o Glenkine fala que ele passou os seus primeiros 20 anos dentro da Disney só treinando fundamentos. Só treinando fundamentos da animação. Gente, 20 anos é muito tempo. É o tempo que eu tenho de área, praticamente. O tempo que eu tenho de experiência, o Glenkine ainda estava estudando fundamentos. E sabe o que ele falou? Só para vocês verem sobre a diferença de dom e prática, né? Ele fala assim, em uma dessas citações, né? Que, na verdade, ele tem dificuldade para memorizar. E aí, nesse sentido, eu vou falar que eu sou o oposto. Eu me considero uma pessoa com facilidade de memorizar padrões. O Glenkine não. Ele fala que ele tinha dificuldade de memorizar. Por esse motivo que ele acredita que ele levou 20 anos treinando os fundamentos para internalizar aquilo mesmo. Porque ele tinha dificuldade de memorizar. Eu já sou o oposto. Eu me considero uma pessoa com facilidade de memorização. Se eu fizer o desenho uma vez, gravei. Eu sou assim desde a minha infância. Eu lembro que meu irmão mais velho, a gente desenhava junto, ele às vezes chegava em casa com um desenho qualquer. Eu tenho uma lembrança, eu tinha 6 anos de idade nessa época. Eu lembro que eu estava no pré, né? Por isso que eu lembro a idade. Eu lembro que ele trouxe para casa um desenho que um amigo dele também, que desenhava na escola, fez dos Transformers. A galera aí que é da década de 80 vai lembrar, né?
Passava Transformers na TV. Caraca, amava aquele desenho. Aí o amigo dele trouxe um desenho de um robô. Aí o meu irmão levou para casa para copiar. E eu copiei também, copiei uma vez em casa. Dali para frente, eu desenhava robô onde eu quisesse. Aí eu cheguei na escola, não lembro por qual motivo eu deveria estar fazendo o dever, né? Eu acho que vocês vão se identificar. Se vocês estão aqui na live, vocês devem gostar de desenhar, vocês vão se identificar com isso. Eu deveria estar fazendo o dever, tinha 6 anos de idade. Mas o que que eu estava fazendo? Desenhando e ainda, olha bem aonde. Eu lembro que eu tinha uma mochila nessa época, era tipo uma mochila de couro, corino provavelmente, né, que era uma cor clara, era tipo um corino. E eu peguei a parte das costas da mochila, virei, porque ela é mais plana, né, não tem bolso, não tem nada, com os livros aqui dentro, ali dentro ficou uma superfície lisa. Gente, eu desenhava em tudo que era espaço vazio que eu achasse. Eu desenhava com tijolo, eu desenhava com graveto no chão, eu pegava carvão, eu lembro de ter pego carvão desenhado na parede do meu quarto, eu era desse jeito. Eu pegava o livro de receita da minha mãe, sabe, receita culinária, e eu desenhava. Aonde eu achasse um cantinho vazio, eu desenhava. Eu era assim. Aí peguei a mochila e virei pelo avesso. Não sei por qual motivo eu não estava fazendo o dever, não me perguntem o motivo, mas a mochila no meu colo e eu com uma caneta hidrocor, sabe aquela caneta hidrocor? E eu lembro que eu estou lá fazendo o robô na mochila. Estou fazendo um robô na mochila. Robô é esse que eu tinha aprendido a fazer no dia anterior. Só para vocês verem essa questão da memorização. Se eu desenhasse uma vez, eu não esquecia. E eu tenho isso até hoje. E não é só para desenho em si, a animação também. Se eu animar algo uma vez, eu não esqueço mais. Eu sou desse jeito. Aí eu já acho que é uma facilidade que eu tenho de memorização visual. O Glenkin, ele fala que ele não tem essa facilidade, por exemplo, né? Bom, aí eu estava lá desenhando na mochila, quando eu olho para o lado, a professora está em cima de mim. Eu lembro o nome dela até hoje. Dona Consuelo. Provavelmente ela não vai estar vendo a minha live, nem sabe que. Ela nem sabe meu paradeiro, porque isso eu morava na Bahia, para vocês terem noção. Eu era criança, né? Eu morei na Bahia dos 8 até os 9 anos, 8, 9 anos, por aí. Aí depois eu fui para o interior de São Paulo, Piracicaba. E isso eu morava na Bahia ainda. Então ela nem me acompanha, assim, nem sabe que por onde eu ando, né? E eu espero que ela esteja bem. E a Dona Consuelo, professora Consuelo, ela viu eu desenhando. Aí quando eu olhei pro lado, eu falei, ih, caraca, vai dar ruim. Vai. Não é como hoje em dia, né? Que os professores são mansinhos, né, os professores eram mais exigentes, né? E vai brigar comigo, vai falar com meu pai, vai falar com a minha mãe. Mas já era. Consuelo só pegou minha mochila, tirou da minha mão e saiu da classe. Falei, deu ruim. Aí depois sabe o que eu descobri? Ela foi mostrando para a escola inteira, orgulhosa do desenho que eu tinha feito. Ela mostrando nas classes, olha o desenho que meu aluno fez, orgulhosa. Aí o diretor viu que eu sabia desenhar, já tava, sabia assim, né? Não profissionalmente, mas por hobby. Aí o que o diretor fez? A partir daquele dia, quando sabe aquelas provas de bimestres, aquelas capas, prova não, capa de bimestre, antigamente era muito comum, né? Rolava no mimeógrafo, né? Ficar aquele cheirinho de álcool, né? A galera que é da década de 80 vai lembrar. Aí ele pedia para eu desenhar aquelas capas da minha classe, né? Ele pedia para eu desenhar a capa do. Porque eu sempre fazia aqueles desenhos, bem meio apagado, né? Que é usava papel carbono, mimeógrafo, né? Ficava aquele cheirinho de álcool, né? Mas sempre ficava. Era uma maneira de fazer xerox, mas ficava sempre meio falhado o desenho, e eu sempre completava e mudava um pouco o desenho. Eu completava com caneta e mudava um pouquinho, né? Aí, a partir disso, ele começou a pedir para eu ajudar também a fazer esse desenhozinho na escola, né? Isso aqui eu estou falando sobre memória visual. Bom, lembrando que o Glen Keane, qual era o propósito dele? Ele queria virar uma lenda. E conseguiu? Conseguiu. Ele trabalhou, ele já estava na Disney, mas ele não queria ser um profissional padrão, ele queria ir além. E ele conseguiu. Glen Keane é uma lenda viva. Glen Keane é uma lenda viva. E eu dei um exemplo do Maurício de Souza também sobre ter propósito. O Maurício de Souza, ele levou muito não. Ele é autodidata, cartunista. Bateu na porta de diversos jornais e levou não. Levou não na cara. Quando ele quis começar a publicar os próprios projetos dele, Turma da Mônica, levou muito não também das editoras. Mas ele tinha um propósito. E qual a diferença de plano e propósito? É muito importante a gente ter isso bem em mente. O propósito, ele tem a ver com aonde você quer chegar. O plano são os caminhos para você chegar no seu destino.
E ele tinha essa clareza, ele tinha essa visão, ele queria ser o que ele se tornou. Ele queria criar um grande projeto que influenciasse gerações e que ele vivesse muito bem disso e que o sustento da família dele viesse disso. Ele tinha um propósito muito claro e o propósito dele não era ser desenhista para Disney, para o Warner, para Marvel, para DC. Não era esse o propósito do Maurício de Souza. O propósito do Maurício de Souza era ser criador da Turma da Mônica e que a Turma da Mônica se tornasse um sucesso, referência no Brasil. E ele trabalhou por isso e trabalha por isso até hoje. Já o Glenkine, não, ele queria ser uma lenda dentro da Disney. Hoje, por exemplo, eu tenho duas produtoras, né, a Animact e a Cartel Cartoon, e também tem a escola. Aqui na escola, o meu propósito é que nós nos tornemos a maior comunidade organizada de animação do Brasil. Esse é o propósito inicial. Depois a gente pode falar como expandir isso para o mundo. Mas, nesse momento, queremos nos tornar a maior comunidade organizada, tá? Porque comunidade por comunidade, a gente tem um monte por aí e algumas muito grandes. Mas estou falando de comunidade organizada, com um propósito claro de formar, qualificar a mão de obra e dar oportunidades. Fazer network. Ambiente agradável, não tóxico, porque infelizmente os ambientes de modo geral nas redes sociais eles são muito tóxicos. Eu vejo inclusive algumas comunidades aí que eu faço parte, hoje em dia eu nem interajo nessas comunidades, a minha interação fica toda aqui, mas eu tô lá. São comunidades que eu faço parte há muito tempo. Como que o ambiente está tóxico? É impressionante, sabe? Como que a deprê não está fácil. E se você pensem assim, nós somos como esponja, né? Ontem mesmo eu estava batendo um papo desse aqui com meus filhos. Nós somos como esponja. Se você pegar uma esponja e colocar numa água limpa, o que que ela vai fazer? Vai absorver água limpa. Se você colocar uma esponja numa água suja, o que que ela vai fazer? Vai absorver água suja. Essa é a influência das nossas amizades, com quem a gente anda. E a comunidade, se ela for uma comunidade tóxica, com pessoas negativas que só se jogam para baixo, você provavelmente daqui a pouco vai estar no mesmo espírito. Provavelmente você vai começar a se jogar para baixo. Provavelmente você vai começar a ficar negativo também e desmotivado. E eu não quero isso na nossa comunidade. O ambiente aqui é para você se motivar, você se animar. Você vê o amigo conseguindo, você fala, também vou conseguir. O amigo que conseguiu, com espírito altruísta, que eu incentivo muito esse espírito aqui na comunidade, o amigo que conseguiu com espírito altruísta, ele fala, pô, fulano, eu consegui, foi desse jeito, desse. Poder estender a mão, poder ajudar. Esse é o nosso objetivo aqui na Animact Escola. Mas eu tenho também a Animact Studio e eu tenho a Cartel Cartoon. E agora, com a Animact Studio e a Cartel Cartoon, que são produtoras, uma voltada para a área de conteúdo e a outra voltada para o mercado de publicidade, o que hoje a gente defende como propósito é a excelência na animação 2D. Excelência. Todo o trabalho de animação 2D que a gente se envolver, a gente quer fazer com excelência. E ter essa clareza, sabe o que é importante? Nos ajuda a não perder tempo em projetos que não vão nos levar para o nosso objetivo de reconhecimento de marca. É essa marca que a gente quer apresentar. É assim que a gente quer que o nosso público, os nossos clientes nos vejam. Os nossos clientes, porque a gente tem as produtoras que nos procuram, né? Em busca de trabalhos. Mas é isso que a gente quer. Que o nosso cliente, quando ele pensar em qualidade, ele fale Animact, cartel. E essa clareza tem nos feito rejeitar muitos trabalhos, diversos. O tempo todo bate na nossa porta alguma produção que não está alinhada com o nosso propósito. E ter essa clareza de propósito nos ajuda a falar: isso aqui eu não posso fazer, isso aqui eu não quero. Ah, mas é dinheiro, pô, vai deixar de ganhar dinheiro. Eu não pego isso. Porque se eu não pegar isso, eu estou com meu tempo livre dedicando ou a um projeto da casa, a um projeto pessoal, que vai ter
o nosso selo de qualidade, ou o tempo livre está nos liberando para pegar um outro trabalho que esteja alinhado com o nosso propósito. Então, eu falei sobre isso, né? Prática intencional, mentoria, referência e propósito. Processo eu vou falar agora de forma prática e propósito, né? Clareza no propósito. Isso a gente falou tudo lá na live, né? Eu só estou reforçando. E agora eu deixei aqui o processo para falar com vocês um pouco sobre isso, tá bom? E aí, nesse sentido, quem estiver com a gente aqui no Instagram, vem aqui para nosso servidor do Discord, porque agora eu vou mostrar minha tela aqui para o pessoal que nos acompanha, tá bom, galera? Bom, primeira coisa, pessoal, é o seguinte, se vocês forem lá no nosso canal no YouTube, para quem não assistiu essa live, se vocês clicarem lá, canal do YouTube, né? Animact Studio Escola, tá bom? @Animact Studio Escola. Vocês pesquisando lá no YouTube, vocês vão nos encontrar, tá bom? Lá no início, clicou aqui na seção de início, vocês vão ver já de cara próximas transmissões ao vivo. Então a gente já tem agendamento para as próximas lives, tá bom? A gente vai ter uma live voltada para a direção de arte com o Bruno Del Rey, parceiro nosso, profissional aí com mais de 15 anos de experiência no mercado e que tem compartilhado o seu dia a dia, o seu workflow, enfim, assim como eu estou fazendo aqui também, tá bom? A gente tem também o Eudes do Carmo também, que é um baita de um profissional. O Eudes, ele é diretor de equipe em produções mais voltada para a área de rigging, um baita de um especialista, tem se tornado uma referência aqui no mercado nacional, quando o assunto é rigging em tumbum, rigging de diversos tipos, porque ele vem falando muito sobre isso nas lives, né, dele. Quem gosta dessa área aí, fiquem atentos às nossas programações aqui. Ele defende muito a ideia de que o bom profissional, isso serve para qualquer área, eu faço das palavras deles as minhas, o bom profissional é aquele que é proativo, é aquele que está disposto a resolver problemas, mesmo que não tenham lhe pedido. Esse é o bom profissional. Esse é o profissional que o mercado, quando entra em contato e conhece o trabalho, dificilmente vai abrir mão. Porque é aquele cara que o produtor, o diretor, nem enxergou um problema, o cara apontou o problema e já trouxe a solução. Esse é o perfil de profissional que o mercado gosta de trabalhar. E o Eudes, ele vem compartilhando muito de como fazer isso na área de rigging. Então, às vezes, o seu cliente ele não sabe o que ele quer. Quase que 100% das vezes, o cliente não sabe o que quer. Então, a gente tem que saber como resolver o problema. A gente tem que saber o que fazer para propor a solução para o cliente. Ele não sabe como. O perito somos nós, não ele. O cliente, ele é quem tem a grana, ele é quem, de repente, tem os meios para chegar ao cliente final com o projeto concluído. Mas o perito, em cada setor, na arte, por exemplo, é o Bruno, no rigging é o eu, rigging setup, na animação sou eu aqui, por exemplo, né? Nós, como peritos, somos nós que devemos e temos a obrigação de propor para o cliente o que realmente funciona. E o Eudes tem defendido muito isso nas lives dele. E vocês vão ver que a minha próxima live eu vou falar sobre os 12 princípios da animação. Talvez algum de vocês fale, mas eu já estou cansado de ouvir os 12 princípios da animação. Lembre-se do Glen Keane. 20 anos botando em prática, estudando os 12 princípios. Inclusive, vou fazer um convite a vocês aqui. Vou falar por mim mesmo. Ó. Estão vendo esse livro aqui? Inclusive, eu ganhei esse livro de um ex-aluno meu, que também trabalhou no meu estúdio. Foi o Lucas. O Lucas, hoje em dia, ele segue carreira, ele é de uma família de dentistas. Ele se aventurou um pouco aqui, tanto no teatro quanto também na animação. Se ele quisesse, ele poderia seguir qualquer uma dessas áreas. Mas ele resolveu seguir a vocação da família dele, que é na área de odontologia, e hoje em dia ele mora em Gramado, né? Hoje em dia ele segue lá. E ele mandou para mim esse livro aqui, era dele, presente do Lucas aí. Obrigado, Lucas, se estiver assistindo a live aí. Agradeço, viu? E muito. E o detalhe é que esse livro, gente, ele foi lançado na época que eu entrei no mercado, por volta do ano 2000, por ali. Eu lembro que eu tinha acabado de entrar no estúdio, que eu comprei o primeiro emprego, e o meu patrão, ele tinha comprado esse livro, que é o Survival Kit, né? Aqui é a versão traduzida, né? Mas é o Survival Kit, do Richard Williams. Por que eu estou mostrando esse livro?
Porque, como eu disse para vocês, a importância, né, da gente estar sempre estudando e revisitando materiais de estudo. Eu estudei esse livro há 25 anos atrás, 25 anos atrás, né, que eu tive contato com esse livro. Bom, hoje, com a experiência que eu tenho, se eu pego esse livro, muitas das coisas que eu via lá atrás, algumas que eu nem entendia, outras que eu tinha um entendimento limitado, hoje eu vejo com outros olhos. A mesma informação, não mudou, a informação é a mesma. Dá a impressão que eu estou lendo um livro novo hoje, quando eu pego o livro e leio. Sabe por quê? Porque a minha consciência aumentou. E aí, quando a nossa consciência se amplia, você revisita o mesmo material de estudo que naquele período ele gerava uma conexão de uma determinada maneira, agora ele já conecta de forma diferente. Porque a sua consciência mudou, aumentou e você consegue enxergar mais detalhes. Parece que você está lendo um livro novo de novo. Então, por esse motivo que eu vou voltar a falar dos 12 princípios da animação. A gente vai dar uma condensada, né? Porque senão viraria uma live de, no mínimo, 12 horas, 1 hora para cada princípio, né? Mas eu vou dar uma condensada para a gente poder falar sobre eles, tá bom? Então, esses aqui são os próximos eventos. Mas a live passada, vocês vão ver aqui, ó, transmissão ao vivo passadas. E essa aqui é a ordem. A última live que a gente teve na comunidade foi do Eudes, que foi terça-feira, foi ontem. Segunda-feira foi a minha. Domingo foi do Bruno. E tem outras que a gente deu aqui também, tá vendo? Então, fiquem à vontade. Então, quem quiser ver o detalhamento do assunto que eu trouxe aqui agora, assiste a live completa no YouTube, tá bom? Agora vamos para o processo, né? Então, seguir um método testado e não ficar reinventando a roda faz com que muitas pessoas que não têm talento, dom, consiga evoluir, consiga progredir. Então, hoje eu vou mostrar um pouco sobre isso, tá bom? Bom, gente, para a gente começar, eu vou fazer o seguinte, só para vocês entenderem. Eu vou mostrar aqui uma animação de um cliente que eu tive pela Cartel Cartoon, que é a minha outra produtora, tá? Para quem não conhece a Cartel Cartoon, deixa eu mostrar aqui no site brevemente. Eu não tenho atualizado o conteúdo nas redes sociais da Cartel Cartoon. Os nossos clientes eles vêm por indicação. Então acaba que isso faz a gente ficar um pouquinho relaxado, sendo bem sincero, né? Então por esse motivo, sempre foi assim, né? Todo cliente que eu tive, tanto o Animact quanto o Cartoon, Cartel Cartoon, sempre foram clientes que vieram porque já conhecem o nosso trabalho, porque alguém falou, porque alguém indicou e chegam até a gente, né? E aí, nesse caso da Cartel, esse aqui é o site, né? Ó, www.cartelcartoon.com. Não está atualizado, não tem todos os nossos trabalhos aqui, mas dá para vocês conhecerem um pouquinho aqui da nossa história, tá bom? E esse cliente que eu vou mostrar para vocês aqui, porque hoje vai ser uma live prática, né? A gente entrou na parte prática agora. Eu vou mostrar para vocês o nível que esse cliente tinha. Inclusive, tinha umas coisinhas ainda piorzinhas do que essa que eu vou mostrar aqui para vocês. Dêem uma olhada. E aí eu vou mostrar para vocês por que que a animação não é dom, tá? Porque que de fato, se você tiver um método, um processo claro, você consegue fazer com que a sua animação alcance um novo patamar. Mas vamos ver primeiramente o nível desse cliente. Vocês estão vendo o nível aí, né? Bem limitada a animação, né? Tudo muito limitadinho. Deu para sentir o clima, né? Bem limitadinho, né? Aquilo que eu falei para vocês do propósito. Agora imaginem vocês, esse cliente chegando em contato com você, mostrando isso como referência. O que eu mais estou acostumado a ver é animador pegar uma referência como essa e falar assim: ah, o trabalho é facinho.
é bem tosquinho. Não. Esse trabalho facinho, tosquinho, quem fez foi essa produtora para esse cliente. O meu trabalho não tem esse nível. E não é sobre se achar melhor que os outros, não. Porque de fato eu trabalho para isso. Como eu falei, eu tenho um propósito claro quando eu me envolvo nas produções hoje em dia. Sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim. Mas mesmo me encaixando, porque hoje, como eu sou uma produtora, eu consigo ter o poder de fazer com que o trabalho ganhe uma nova forma. Antigamente, como animador, não. Como animador, eu só conseguia fazer isso numa cena, na minha. Mas mesmo assim, minha cena destoava. Porque eu sempre fui empenhado por isso desde o início. Bom, vocês viram aqui como que realmente a cena, o trabalho que esse cliente, essa produtora fez para esse cliente tem um nível bem limitado, né? Eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte. Lá no Instagram da Cartel Cartoon, minha outra produtora, como eu disse, os conteúdos lá estão bem desatualizados, né? Porque realmente os nossos clientes eles não nos buscam pelas redes sociais, assim como é comum para algumas pessoas, enfim. Eles nos buscam por indicação, né? Então, acaba que a gente dá pouca atenção para nossas redes sociais da Cartel. Mas eu quero mostrar para vocês um trabalho que eu fiz para esse cliente, tá? Inclusive está aqui mesmo no site deles. Vocês já viram ali o nível limitado, né? Da outra produtora. Agora olhem o trabalho que a gente fez pela Cartel. É o mesmo cliente. O que mudou foi a produtora. Eu vou dar destaque para essa animação final aqui da assinatura que eu mesmo animei. A primeira animação que apareceu dos pinguins saindo da caixinha não era minha, mas ainda assim vocês viram que tem uma qualidade muito superior do que o cliente estava acostumado a ter, né? Essa aqui já é a minha. Essa aqui que o pinguim entra escorregando, eu mesmo animei, eu mesmo desenhei. Essa aqui, ó. Então, novamente, se você for comparar a animação que a nossa produtora fez com a animação que o cliente estava acostumado a receber, a diferença é gritante, né? Uma animaçãozinha parece até que fizeram no After, que é ruim para animar personagem, né? Assim, com fluidez. E a nossa foi feita pensando em animação para cinema, né? Se desse para a gente colocar isso aqui, se fosse para fazer um filme, a gente iria por esse caminho também, né? Então, o que que mudou? O cliente continua sendo o mesmo. O cliente sabe o que ele quer? Não, o cliente não sabe o que ele quer. A gente é quem vai dar o direcionamento, porque o perito somos nós. Isso que eu falei, é muito fácil. Eu sempre fui por esse caminho, que tem a ver com um propósito claro. Assim que eu comecei a trabalhar na área, eu comecei a mirar. Lembra que eu falei do referencial? Meu referencial era Mute Call, o da 20 da animação. Eu queria, meu, chegar o mais próximo possível, mirar na lua para acertar a estrela. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu falei, cara, já que eu entrei nessa brincadeira, agora o negócio é para valer. Então, já que eu entrei no jogo, o negócio é sério. Eu não vou entrar no jogo para ficar, tá bom assim, o lugarzinho mais baixo que tiver aqui da produção me coloca. Não. Se eu entrei no jogo, eu quero trabalhar para sair de júnior, né? O início é júnior, sair de júnior, assistente, vai virar um pleno, um sênior, supervisor, diretor de animação, e eu não quero ser mais nada. Eu parei na direção de animação porque é o que eu gosto de fazer. Eu não tenho vontade de ser diretor geral. Não tenho vontade. Admiro, inclusive, quem tem. Diretor geral é loucura. Admiro quem tem vontade. Eu não tenho vontade de fazer storyboard também. Eu gosto disso. Eu gosto de fazer animação e dirigir a animação. Mas fazer storyboard, eu desenho. Modéstia à parte, né? Com a prática a gente evolui. Então, modéstia à parte, eu não tenho dificuldade para desenhar.
desenho relativamente bem. Mas eu também não tenho interesse em ser o character design, não. É isso, é propósito claro. Eu sempre quis isso, eu vivo o que eu desejei. Eu sempre quis ser animador. E dentro da animação, quais são as vertentes? É você crescer como sênior, supervisor, diretor. O diretor geral já é outra coisa. Por isso que eu parei na direção de animação. Mas eu tenho produtora. Então, quando eu tenho um projeto que envolve mais etapas, eu contrato profissionais qualificados. Inclusive o próprio Bruno, que eu citei aqui. Ô, Brunão, tem que um trabalho aqui para fazer, eu vou precisar de design de personagem. Eu mesmo poderia fazer, eu também sei desenhar, mas, poxa, ele faz melhor que eu, ele vive disso, né? Pode me ajudar? Claro, o Bruno tá aí, ó. Já fez alguns projetos com a gente. A mesma coisa eu. Eu sei fazer rigging. Mas, pô, vamos chamar um cara que vive disso, né? O cara é especialista. E o que eu escolhi fazer? Animação barra direção de animação. Identifico com isso. Galera que está aqui no nosso Discord não, no nosso Instagram, clica no link da bio aqui e vem para o nosso Discord que eu estou mostrando minha tela, tá bom? Se vocês quiserem ver minha tela. Perceberam qual que é o detalhe? Propósito claro nos ajuda a não ficar tirando para todo lado. Aí o cara quer trabalhar com animação, mas ele não tem um propósito claro. Aí uma hora ele quer fazer storyboard, outra hora ele quer fazer animação, a outra hora ele quer fazer arte final, mas outra hora ele quer fazer roteiro, aí outra hora ele quer fazer arte, outra hora ele quer criar personagem, outra hora quer fazer cenário. Pô, fica difícil, né? Aí fica difícil. Vai passar um ano, 5, 10, 20 e você provavelmente vai ser mediano. É o que o pessoal costuma falar do pato, né? Ele nada, anda, voa, mas ele não é o animal mais veloz e que aparenta ter uma melhor coordenação quando o assunto é andar na terra. Ele não é o melhor nadador quando o assunto é nadar. E ele não é a ave que aparenta ter a melhor desenvoltura no voo, né? Mas ele faz tudo. Eu acho que esse foi algo que, na verdade, hoje eu tenho clareza, mas na época eu não tinha, mas meio que por intuição eu segui, que era não atirar para todo lado. Eu sentia, eu intuía que não era bom. Aí eu foquei só nisso. Pra você evoluir mais rápido, né? E aí a gente vai vendo que, na verdade, não é dom, não é talento, são escolhas. O que que a gente escolheu fazer? Bom, vocês já viram aqui a diferença, né? Do nosso, que a gente fez aqui na cartela, para o que o cliente fez. Agora eu quero mostrar para vocês, sabe o que, galera? Eu quero mostrar para vocês um pouco do meu processo para chegar naquele resultado. Eu vou explicar um pouco disso para vocês. Aí quem quiser ver depois com calma, detalhado, é só acessar as redes sociais da Cartel Cartoon, tá bom? Cartel Cartoon tá aqui, ó. Cartel Cartoon, arroba Cartel Cartoon, vocês vão encontrar o nosso Instagram, tá? Da Cartel. E lá eu coloquei todo o processo. Tá documentado aqui. Pode ser que sirva aí para alguns de vocês, tá? Bom, vamos lá. Antes de mostrar para vocês o meu processo, eu queria mostrar para vocês esse, essa experiência relatada pelo Richard Williams, que está aqui, né? No livro dele. Aqui é a galera que está no nosso Instagram, né? Essa experiência aqui. E a galera que está aqui acompanhando a gente no Discord também. Estão vendo? O que é interessante nessa experiência, gente? Eu vou falar por mim, tá? Eu já até comentei algumas vezes, algumas lives aqui, que eu sou um TDAH, TDAH, né? Só é o de transtorno de hiperatividade, enfim, déficit de atenção. A hiperatividade do TDAH, ela é uma hiperatividade voltada para pensamentos acelerados, então não necessariamente tem a ver com a pessoa ser agitada, né? E eu não sou diagnosticado, mas por que que hoje eu chego à conclusão de que eu tenho? Porque é hereditário. E a minha filha, ela faz acompanhamento, né, com psicólogo, né? Hoje em dia é tão comum, né? Na minha época não, mas hoje em dia é comum, então a gente, graças a Deus, pode pagar um psicólogo, a gente paga para ir ajudando ela, e se conhecendo, né? E cuidando da mente já desde cedo. E a minha filha, ela é TDAH, né? Diagnosticada. Logo, é hereditário e entre eu e a minha esposa fica muito nítido que sou eu. Vim ter consciência agora, depois dos 40 anos de idade.
Bom, qual que é o desafio de ser TDAH? É que o nosso cérebro ele tem dificuldade para focar em uma única coisa. Você vai fazer algo, mas o teu cérebro ao mesmo tempo está pensando em várias coisas ao mesmo tempo. E por algum motivo, novamente eu intuí isso, para fazer animação, eu sempre busquei um ambiente tranquilo e silêncio para trabalhar. Por exemplo, eu achava horrível trabalhar quando eu fui comecei a trabalhar lá no projeto da Xuxa, né? Na Labocine. Aquele ambiente era horrível. Tinha muita molecada que tinha acabado de começar no mercado naquela época, tinha começado ali. Então a galera não tinha disciplina, era muita molecada junto. Porque eu estava acostumado a trabalhar num ambiente de profissionais de mais de 20 anos de experiência, todo mundo era muito calmo, respeitoso, sabe? Respeitava o espaço do outro. Então era todo mundo ali sentado, concentrado, o ambiente era muito saudável, sabe? Era um ambiente muito propício para evolução. Aí quando eu fui trabalhar nesse longa-metragem da Xuxa, o ambiente do estúdio, galera, aquilo era horrível, mas eu não tinha consciência que era por causa, provavelmente, do meu déficit de atenção. Como eu achava horrível trabalhar naquele ambiente. Era a molecada brincando com a outra, o tempo todo fazendo piada e não sei o quê, e aquilo me desconcentrava, era horrível. Aquilo era horrível. Piadinha pra lá, piadinha pra cá. Aí, como a gente já estava trabalhando na era do computador, aí a galera tinha lá uma playlist de piada, de tudo. Tudo que vocês imaginarem tinha lá no servidor da empresa. E a galera ficava botando fone de ouvido, trabalhando, ouvindo piada, dando risada. Aí ouvindo música, e não sei o que lá. Legal para cada um. Eu não conseguia. Eu tinha que ter um ambiente tranquilo, eu tinha que me concentrar. Eu botava o fone, era para abafar o ruído externo. Botava o fone e ficava ali concentrado. Aí eu achei interessante, né? Porque o Richard Williams, numa experiência lá com o Milt Hall, ele, como era comum entre os jovenzinhos ali da época dele, pelo que ele comenta, o pessoal trabalhava ouvindo música, estudava ouvindo música. E aí ele foi tentar puxar um papo com o Milt Hall lá concentradão na sua mesa, ele passando no estúdio, Disney, e aí ele foi lá puxar papo com o Milt Hall. E aqui a gente tem uma versão animada desse encontro do Richard Williams com o Milt Hall. Vou dar um playzinho aqui, é lógico que é caricato, né? Mas eu quero começar por aqui. Cara, muito bom, né? Ele pegou os storytellings do próprio livro do Richard Williams, que ele fez uma chargezinha com isso, né? Mas em resumo, ele foi perguntar para o Milt Hall se ele gostava de ouvir música clássica enquanto ele animava. A Milt Hall ficou irritado com a pergunta dele, né? Tipo, "Pô, que pergunta estúpida. Nunca ouvi uma pergunta tão estúpida quanto essa, né? Aí o Milt Hall falou que ele não se considerava inteligente o suficiente para fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, a moral da história é essa. Então, o primeiro ponto aqui, gente, parece que não. Inclusive, depois dei uma olhada nisso, leia um relato do Richard Williams sobre esse encontro com o Milt Call. E é interessante você ver que o Richard Williams, olha bem o que ele fez, aquilo que a gente comentou. Ele viu o Milt Call como um referencial, um profissional que tinha um nível que ele gostaria de ter, e ele modelou os hábitos do Milt Call nesse sentido. Ele tinha um hábito. Quando ele descobriu que o Milt Call tinha outro, ele chegou aqui à conclusão. Milt Call é um gênio. Se um gênio do nível dele não escuta a música para não desconcentrá-lo, para que ele consiga fazer um trabalho com uma qualidade melhor, porque eu, que sou um iniciante, vou fazer diferente? E por que que eu, como iniciante, não vou experimentar para ver que resultado vai me trazer isso? Aí o Richard Williams fez exatamente isso. Ele relata isso no livro, né? Ele começou a parar de ouvir, se concentrar mais.
E ele notou uma evolução considerável na qualidade do trabalho dele. Olha, uma dica simples, né? Isso, gente, que é modelar. A gente observar o que que o profissional que está naquele nível faz que, se eu fizer, vai me trazer um resultado diferente. Isso tem a ver com aquilo que eu comentei, de você buscar um referencial. Mas referencial de pessoa, de profissional. Qual o caminho que ele anda? Você modela isso. E isso vai trazer um resultado diferenciado para você também. E aí, agora falando sobre concentração, agora que a gente já entendeu que a concentração também é importante, né? Então experimentem, né? Eu sei que é muito comum na nossa área, principalmente porque trabalha no computador, bota a musiquinha e fica, experimenta desligar. Pense assim, você vai animar uma cena melancólica. Aí você vai e bota uma baita de uma música, um metalzão agitado, um rap. Era para ser um clima melancólico e você vai e bota uma música oposta. Será que você realmente vai conseguir entrar no clima da cena para colocar nos seus desenhos o que o personagem realmente está sentindo? Perceberam que é meio contraproducente a gente fazer isso? Mas é a primeira dica que eu daria, tá? Agora vamos ao processo. Pessoal, vocês viram o design ali, né? Do cliente. Era esse aqui o design, né? Olha a diferença aqui, ó. Aqui, ó. Olha como que era o desenhozinho do cliente. Aqui embaixo dá para ver, né? Tá vendo? Essas tabs aqui. São pinguins, são, mas, enfim. Quando chegou na nossa mão, falei, cara, vamos propor um tapa no design dos personagens. Aí lembra que eu falei que os clientes eles gostam de pessoas proativas, né? Todo contratante gosta de pessoas proativas. Vocês acham que o cliente pediu para a gente refazer o design deles? Não. Só que como eu já tinha como propósito melhorar o design, quando eu vi aquilo ali, eu falei, cara, não, perdão, eu tinha como propósito melhorar a animação. Eu falei, poxa, para animação, a gente quer melhorar a animação. Com esse design, por melhor que a gente anime, ainda assim o design também já está feio, né? Se a gente desse pelo menos um tapa no design, a gente sabia que a gente tinha um limite. Porque você não pode mudar uma marca, né? Isso que é uma marca. Mas dentro do que a gente tinha de limite ali, o quanto a gente consegue melhorar isso? E para melhorar, gente, aqui começa a primeira coisa dentro do processo. O cliente não pediu para mudar design, tá? Vou buscar referencial. Aí eu até comento aqui, eu peguei duas referências, Mary Poppins, os pinguins da Mary Poppins, e peguei como referência também o Surf's Up, da Sony, tá dando onda. E eu explico um pouquinho aqui, depois dê uma olhada lá na cartela, tá? Porque senão a gente vai prolongar muito aqui o papo. E eu explico aqui por que que eu escolhi Mary Poppins e por que que eu escolhi Surf's Up também como referência. E aí agora eu tenho a referência. E agora eu começo a redesenhar a marca do cliente baseado na referência. Então eu começo a ver aonde que a referência me leva. Você vai ver que a asinha, né, do pinguim do cliente parece um conezinho, enfim, bem limitado, né? Aqui eu já começo a dividir em membros, né? Você já começa a ver divisão em duas partes. Você já começa a sentir aqui o design do cotovelo. O do cliente, o corpinho do personagem, ele é. Vamos lá, tô daqui um pouquinho. Ele é como se fosse um balãozinho só, né? Aí aqui a gente já começa a pensar num design que combine com a história que a gente criou. Sabe qual foi a história? Sabe qual foi a história criada? Já que esse produto fala sobre tirar a febre da criança, podemos falar que esse pinguim ele é uma espécie de herói? Sim. E se ele é uma espécie de herói, combina aí ele tem uma postura mais ativa, um peitoral mais inflado, que passasse a ideia de alguém seguro, mais confiante. Aí você começa. Vocês perceberam? Não foi simplesmente desenhar sem propósito. Existia um propósito. E o cliente não deu esse briefing, tá? O cliente não, aquilo que eu falei para vocês, o cliente não sabe o que ele quer. Então, agora, como perito, eu pego o trabalho do cliente, eu começo a questionar. O que que esse produto faz?
Porque é publicidade aqui, né? Aqui não existia uma história. Isso aqui é publicidade. Só é um pinguim porque ele fala de baixar a febre no sentido de esfriar. O pinguim ele só está ali para fazer uma associação com o frio. Só que eu dei ainda mais sentido que o cliente nem sabe. Mas eu dei esse sentido para conseguir fazer o meu trabalho. Eu criei um contexto para o personagem. Então, nesse contexto, eu transformei esse personagem num herói. Nesse contexto, eu transformei esse personagem em alguém positivo, que está ali para resolver o problema da criança, para ajudá-la. E aí você vai começar a notar isso nas expressões, apesar de serem estudos, são estudos tentando trazer uma alma que não existia. Era simplesmente um pinguim qualquer. Mas agora eu começo a trazer alma. E o cliente não pediu isso. E detalhe, esse projeto ele entrou assim com um prazo muito apertado. No intervalo de menos de 2 semanas tinha que estar tudo pronto, tá? Provavelmente outra pessoa pegaria e já sairia animando. Só que não. Chegou na nossa mão que a gente seguimos o processo, que é o que a gente está falando agora. E esse foi o início do processo. Foi estruturar melhor o personagem para a gente poder animar. Nem sempre você vai ter essa liberdade, né, nas produções. Mas a gente teve porque a gente é o perito da história aqui, né? O cliente, quando contratou a gente, aquilo que eu falei, como estúdio eu tenho mais autoridade. Como animador eu teria que fazer o que veio na mão, né? Mas como estúdio eu tenho um pouco mais de autoridade. Se você, como animador, tiver essa abertura dentro da produtora, vai fundo, né? Mas como estúdio eu consigo propor um pouco mais. Então, beleza, fizemos aqui alguns estudos, né? Olha aqui o do cliente como era e olha onde a gente chegou. Agora lembre-se da história que eu contei para vocês. O nosso personagem, ele é um herói, é alguém que está ali para salvar a criança. Então, olha só a pose de assinatura do cliente. Eu não vou nem entrar nos detalhes aqui sobre o que é um desenho sólido, porque isso aqui passa longe. Mas olha o nosso aqui. Olha como ficou a pose de assinatura. Aí, quando a gente mandou para o cliente, ele pediu um pequeno ajuste. Se eu não me engano, ele pediu para tirar essa divisão aqui, que é comum na asa do pinguim, né? E a gente acabou tirando, isso mesmo, a gente tirou essa divisãozinha e ficou o braço com esse design ainda mais limpo, tá? Bom, próximo passo, a gente começa a trabalhar os storytellings, as poses que contam história. É processo, gente. Então, o que faz uma animação ficar legal não é dom, não é talento. É você ter método e técnica. É isso que faz a animação ficar profissional. Então, o que está envolvido nessa fase aqui de storytelling? Novamente, depois dê uma olhada lá que tem a descriçãozinha aqui, mas fazendo um resumo muito rápido. Nessa fase aqui, a gente quer transmitir através de poucas poses qual é a intenção do personagem na cena. Então vocês vão ver que eu faço mais de um post só para falar do storytelling. Isso aqui é porque na época estava rolando o Rock in Rio, a gente fez também esse comercial do Rock in Rio e acabou que entrou no meio da sequência ali que a gente estava postando do processo, tá? Dessa animação do Pinguim. Aí voltando aqui, né, para storytelling, né? Aqui a gente quer trazer qual é a motivação por trás da ação do personagem da cena, né? E qual que é o sentimento principal por trás da ação do personagem. Então a gente bate o olho na pose e a gente não tem dúvida de que esse cara é um cara positivo, de que esse cara tá para cima, de que esse cara tá feliz, né? A gente não tem dúvida disso. Então isso aqui foram se tornando poses de assinatura para o cliente usar. O cliente, ele pediu para a gente não estufar tanto o peito. Então o peito do personagem ficou um pouco menos estufado, mas ainda assim barriguinha para fora, né? Mas aí dentro da animação a gente busca por oportunidades, a gente busca por oportunidades de criar poses que reforcem ainda mais o estado de espírito do personagem. E é uma coisa que fica uma dica de ouro aqui para vocês. Quando vocês estiverem fazendo storytelling, o seu storytelling ele nunca vai ser o clímax da ação, entendeu?
Se o meu personagem, por exemplo, ele dá um soco em alguém, qual que é o clímax do soco? É o momento que o cara esticou o braço no máximo, não é isso? Esse não é um storytelling. O storytelling é o que acontece depois do soco. Antes e depois. Antes do soco, depois do soco. Entendeu? Esse é o seu storytelling. Clímax da ação, ele nunca é um storytelling. O storytelling é aonde o personagem está e aonde ele para, mas não no clímax. Então, essa aqui é uma dica de ouro, tá? Depois vocês deem uma lida lá que tem bastante informação sobre isso. Aí, depois que a gente passou da fase de storytelling, olha como é o processo. Passou da fase de storytelling, o que a gente faz agora? Agora, a gente vai fazer keyframes. E qual que é o objetivo dos keyframes? A ideia é que eles contribuam para que você conte a história que você iniciou com os storytellings. E essa história ela vem trazendo, nos keyframes, você vem trazendo um pouco sobre como vai funcionar mecanicamente o movimento do personagem dentro dessas ações. Os keyframes eles vêm para trazer ainda mais detalhes sobre o que você quer passar na cena. E eu quero que vocês observem que nessa fase de keyframes, antes de intervalar, a gente já começa a fazer essa reguinha aqui, cheia de tracinho. Tudo isso tem a ver com o processo. Tudo isso tem a ver com o processo. Essa reguinha aqui a gente chama de time chart. Né? Então, para que serve um time chart? O que a gente transmite de ideias, né, através do time chart? Aí tem uma coisa também importante. A quantidade de keyframes dentro de uma animação é determinada pelo timing dos storytellings. Por exemplo, quando a gente recebeu o briefing do cliente, o briefing era só que a assinatura, né, que foi a cena que eu fiz. A assinatura é o personagem, ele coloca a mãozinha na cabeça e tira. Era só isso, o briefing do cliente. Ele coloca a mãozinha na cabeça e tira. Que é o que o produtor anterior já tinha feito para esse cliente como animação de assinatura da marca. Aí eu tentei dar um sentido para isso, né? Eu falei, não, vou fazer o seguinte. Ele não simplesmente coloca a mão e tira, durinho. Ele coloca a mão na testa como quem está enfatizando que se a criança colocar esse band-aidzinho, a dor ela vai embora. Então eu queria passar essa ideia. A dor ela vai embora, como se ele estivesse se comunicando através de sinais, né? Para as crianças que, olha, usar esse band-aidinho, a dor vai embora. Essa era a minha ideia. Então aqui eu já estou trabalhando, através dos meus keyframes, uma intenção. O storytelling já passava a ideia de que o personagem estava com o braço aberto, né? Mas agora eu mostro que o braço dele estava aberto por quê? Ele botou a mão no Bye Fever e ele mostrou que a dor foi embora. Por isso que o storytelling nunca é o clímax, né? O clímax vai estar dentro dos keyframes, né? Que você vai escolher para contar melhor a ação do personagem, né? Mas aí não para por aí, não. Quando a gente está trabalhando na fase de keyframes, a gente precisa fazer algumas escolhas baseadas sempre no timing, ou tempo que dura a ação. Quando você tem uma ação que ela é longa, você pode colocar bastante keyframes. Mas quando você tem uma ação que ela é mais curta, você tem que escolher os keyframes certos, senão também você estraga a sua animação. E eu dou algumas dicas aqui nesse sentido. Por exemplo, você dê preferência para os keyframes que ajudam o personagem a acomodar, se você tem pouco tempo. E aconteceu um fenômeno nessa animação. Como eu falei, o cliente só queria que fizesse isso. E para fazer essa ação, olha bem a ação. Mão na testa, tira a mão. Quanto tempo você precisa para fazer isso? Falei, cara, esticando muito tempo, no máximo 2 segundos. 48 fotogramas, né? Animação 24 fotogramas por segundo. Aí o cliente chega para mim e fala, não, tem que ter 5 segundos de assinatura. Aí eu falei, cara, 5 segundos? Eu falei, mano, o cara faz isso e tira a mão de 5 segundos, meu Deus do céu. O que eu faço agora? Eu tinha que encher linguiça. Aí foi daí que surgiu o personagem escorregando, que não tinha isso, tá? Foi daí que surgiu o personagem escorregando, parando em cena. Aí ele para, aí
põe a mão na testa, só que não dava, se eu só colocasse a mão na testa ia ficar rápido, então eu faço uma ação secundária. Olha como o time dita para quem tem processo. Olha como o time dita alguns detalhes que vai ter na animação. Se eu tivesse pouco tempo, o personagem poderia chegar e só colocar a mão na testa e tirar. Com mais tempo, ele chega parando, aí coloca a mão na testa e tira. Eu tenho mais tempo ainda? Chega parando, coloca a mão na testa balançando para ganhar tempo. Balançando, o nome disso é ação secundária. Balançando para tirar a mão e parar. Eu tenho mais tempo ainda? Pô, depois que ele para, ele dá uma comemoradinha ainda. Olha como você vai. Vocês perceberam que a ideia em si é simples. Mão na testa, tirou. Mas por que que eu fui fazendo mais coisas? Porque o cliente me deu um tempo que eu precisava preencher esse tempo com ações. Entenderam? O pessoal falou que o áudio está picotando aí. Tá picotando para todo mundo, galera? O áudio tá ruim para todo mundo aí? Quem comentou isso aqui foi o Nemo. O áudio tá ruim para todo mundo aí, pessoal? Ou é só lá pro Nemo que tá saindo o áudio ruim? Ah, legal. O pessoal tá falando que o áudio tá cortando, sim. Então tá bom. Tá. Ó, o pessoal que está comigo aqui no Discord, eu vou pedir para vocês segurarem um pouquinho. O Discord ele tem essa coisa, quando a gente passa de uma hora mais ou menos, ele começa a dar uma sabotada no áudio. Normalmente o áudio começa a ficar um pouco ruim. Vocês que estão aqui no Discord, eu vou sair e volto rapidinho, tá bom? O Bruno falou que às vezes picota, mas depois fica bom. Fala uma coisa, tá no nível que não dá para acompanhar ou dá para acompanhar? Porque se der, eu vou seguir aqui, que não falta muito não para a gente concluir, tá? Tá no nível que dá para acompanhar? Tá, então eu vou fazer um teste aqui. Eu vou sair e já entro, tá? Vocês podem continuar aí, que é mais uma questão aqui da minha transmissão, tá bom? Ok. De qualquer forma, essa live aqui vai ficar gravada, e aí vocês vão poder assistir também a gravação, e na gravação o áudio vai sair legal, porque na minha conexão aqui o áudio tá bom. Então segure aí que eu tô saindo e já volto. Pessoal, melhorou o som aí? Alô, alô, melhorou o som, galera? Fala, Marco, beleza? Ô, Marco, o som tá saindo legal para vocês aí? Marco é nosso parceiro aqui. Tá sem áudio, ok. Marco tá sem áudio. Alô, alô, galera, e o som agora tá bacana aí? Tá saindo bem? Voltou? Tá picotando ainda ou ficou legal agora? Ficou bom? Show de bola, maravilha. Show de bola. Então vamos dar continuidade, tá bom? Aí, galera, vamos lá. Voltando aqui ao exemplo, a gente está nessa fase aqui agora de keyframes, né? Então, como eu disse, o tempo ele determina a quantidade de keyframes que a gente vai colocar na nossa animação.
Aí tem muito animador que trava. E ele pensa que é porque ele não tem dom, não tem talento para ser animador. Aí ele vê os outros animando bem, ele fala assim, ah, porque fulano de tal tem dom, tem talento. Gente, não é dom, não é talento. É técnica. Posso garantir para vocês. É pura técnica. É você ter método, é você ter processo e técnica. Hoje, com 25 anos aí, aproximadamente de experiência, eu posso garantir isso para vocês, porque no início de carreira eu também não conseguia animar direito. E não era por falta de dom, nada disso. Na verdade, porque eu não tinha o conhecimento certo. Hoje em dia eu tenho. E hoje em dia eu consigo animar qualquer coisa. Qualquer coisa que o cliente precise. Inclusive, como eu disse aqui, essa animação foi uma animação que o cliente, ele deu um briefing de uma ação que o tempo que a gente tinha de cena pedia muito mais ação, só que não tinha mais ação, o briefing era só esse. Aí, tecnicamente, eu fui preenchendo todo o tempo da cena, colocando mais informações ali para conseguir fazer com que a animação funcionasse, tá? Mas ele não para por aí, né? A gente avançou por essas fases aqui de keyframes, tá bom? Aonde a gente chega depois? A gente chega na etapa de breakdowns. Cadê? O breakdown vem antes. O breakdown, ele já é, na verdade, considerado intervalos, que são desenhos que estão entre os quadros chaves. Mas o breakdown ele nos ajuda a quebrar o aspecto de máquina. Ele quebra o aspecto de máquina. Exemplo, imagine um personagem que vai levantar um objeto. Aí se você, o que uma máquina faria? Seguraria e levantaria, não é isso? Se moveria tudo durinho, não é isso? Isso é uma máquina. Agora, o breakdown ele vai trazer um aspecto mais humano no movimento. Então, no momento em que você vai levantar esse objeto, então você talvez coloque um atraso nos braços, ou você faça um braço subir antes que o outro. Isso vai dando uma sensação de algo mais natural. Então, dentre várias coisas que a gente consegue fazer através do breakdown, esses aspectos que eu trouxe aqui são alguns aí que fazem parte, né, dos benefícios de você colocar breakdowns na sua animação. Uma animação nível Disney, mais de 90% dos intervalos tem alguma interferência do animador. Podemos considerá-los como breakdowns. Perceberam? Então não é dom, é processo. O animador que anima bem não é porque ele é talentoso, é porque ele aprendeu o que tem que fazer. Ele descobriu o que tem por trás de uma animação de qualidade. E ele coloca em prática. Então é método, é processo, é técnica, só não é dom. Isso aí não existe. Eu não consegui animar como eu animo hoje, lá no meu início de carreira. E se eu continuasse praticando sem intenção, sem propósito, a minha animação continuaria ruim. Eu precisei aprender o que os mestres fazem para eu começar a colocar no meu trabalho para ter um resultado próximo. Então isso não é dom, tá? Por isso que hoje eu tenho essa convicção. Mas nem sempre pensei assim. No início eu achava também que era dom. Até eu começar a entender. E agora vocês vão notar que aqui eu coloquei intervalos. A etapa de intervalação parece ser mais fácil, de fato é. Mas não quer dizer que o intervalo ele é feito de qualquer jeito. Para você fazer um intervalo de acordo, foi necessário ter feito isso aqui, ó. Não daria para explicar em detalhes nessa live. Estão vendo essa reguinha aqui do lado? Isso aqui é o time chart, ele está marcando o espaçamento dos intervalos. Então você tem que ter noção de timing, space, são fundamentos da animação que eu vou detalhar mais na semana que vem. Você tem que ter conhecimento sobre os fundamentos. Se você não tiver conhecimento sobre timing, spacing, que está dentro dos fundamentos, fora os outros, são 12, né? Os fundamentos básicos. Mas se você não tiver um conhecimento aprofundado, você não consegue fazer o intervalo correto, não. Mas quando você tem esse conhecimento aprofundado, nessa fase de intervalação, a animação já está fluida. Você vê que aqui a animação já está redondíssima.
Nessa etapa, o cliente olha e fala, cara, pode colorir. Só que a gente ainda tem a etapa de arte final. Aqui também tem outro filme que a gente participou, né, fazendo a direção de animação. Ficou bem no meio também desse projeto. Aí agora a gente vai para a etapa de arte final. E aí a arte final, apesar de ser uma arte final solta, né, não é uma arte final, podemos dizer uma arte final disneyana, né? Mas ainda assim a gente traz ali, na arte final, a gente ressalta peso do traço, tá? Sobreposição e fluidez. O que que seria essa fluidez? Vou dar um exemplo. Estão vendo que a linha da cabeça desce e ela vai fazendo uma curvinha aqui, ó, e essa curvinha ela emenda com as costas? Isso aqui é uma fluidez, tá vendo? Você vê que o quadril do personagem entra aqui, mas ele emenda já com a linha da perna. Isso tudo vai trazendo a sensação de fluidez. Essa linha daqui também, ó, que sai da cabeça, também, ela vem desse lado, passa pelo outro lado, ó, gerando fluidez, desce, cruza, passa para o outro lado, ó, tá vendo? Ela é contínua. A linha percorre o corpo todo do personagem. Isso tudo adiciona a característica de fluidez. O peso, ele é dado pelo grosso e fino no traço. Você saber aonde engrossar, aonde afinar, com propósito. Tem técnica para isso também. Vai dar essa sensação de peso. E a sobreposição é quando você sabe exatamente. A galera erra muito nisso, parece que não. É uma coisa boba, mas a galera erra. Sabe quando o personagem está com o braço virado para a câmera, mas o cara troca a perspectiva, muda de lado? Aí você já acaba mudando a sensação de sobreposição das coisas. O que está em primeiro plano sobrepõe o que vem depois, o que vem depois, o que vem depois. Exemplo aqui. Como a barriga dele tem um certo volume, a linha da barriga sobrepõe a da perna, tá vendo? A linha da barriga fica sobre a da perna. Isso dá a sensação de profundidade. Notem que o ombro do braço que está em primeiro plano, as linhas dele se acabam em cima da linha do corpo, gerando sensação de profundidade. Como ele está virado meio que 3/4, né, de frente, então um dos lados, o corpo dele passa na frente do braço. Isso é sobreposição, que é esse lado aqui, ó. Você vê, esse braço é primeiro plano, o corpo dele é segundo, e aquele outro braço é terceiro plano. Isso tudo é técnica. Por isso que eu falo, não é dom, é processo, é método, é técnica. Se você domina um processo com método e técnica, você consegue animar bem. Não é dom. Só precisa aprender e praticar. Também não adianta aprender e não praticar, né? Não adianta ficar só na teoria, tem que colocar em prática. Né? Mas é processo, é técnica. E aí a gente terminou de intervalar, né? De, a gente já terminou de intervalar, começamos a fazer a limpeza dos skis. E vocês vão notar, sabe o quê? Sabe essa reguinha aqui, que a gente chama de time chart? O time chart, gente, tem muita gente que pensa que o time chart é feito para o intervalador. Sim. O Richard Williams, ele até comenta no livro dele como foi que surgiu o time chart. Depois dê uma olhada lá. Interessante saber a história. Ele ajuda o animador, lá na era do tradicional, a ser mais produtivo. Porque o animador ele não fazia todos os desenhos. Ele é o perito. Então ele vai fazer algumas poses principais e o assistente dele vai fazer as poses intermediárias. E assim ele consegue produzir mais. Só que hoje em dia, que a gente está na era digital, o animador ele é mais rápido. Hoje em dia é muito difícil você pegar uma animação para fazer e o intervalo ser feito pelo assistente. Hoje em dia, normalmente, o próprio animador faz seu intervalo. E aí, por conta disso, virou um fenômeno. Animadores que sabem fazer time chart. E eu falo porque eu contrato animadores assim também. O animador é um veterano, o animador sabe fazer time chart, sabe fazer animação tradicional. Aí, hoje em dia, na era digital, o animador faz sua animação inteira e não faz time chart. Vai prejudicar a qualidade da animação dele? Não. Por quê? O time chart ele marca o espaçamento entre os desenhos e o tempo. Ele marca três coisas: tempo, que está nos números, cada número desse representa o fotograma correspondente. Aqui, por exemplo, quando eu vou 58, 83, eu estou falando do fotograma 83. Quando eu chegar ali por volta do fotograma 240,
Se a minha animação são 24 fotogramas por segundo, eu estou com 10 segundos. Ou seja, o número indica tempo. Essa informação está no time chart. Então, o time chart ele vai indicar tempo, ele vai indicar também espaçamento entre os desenhos, e ele vai indicar também a ordem que você vai fazer cada um. Vocês estão vendo essas barriguinhas aqui assim? Elas estão indicando a ordem. Quem você faz primeiro, quem você faz segundo, quem você faz terceiro. Mas se você animou e intervalou a sua própria cena, do que importa você numerar isso? Você sabe o tempo que você quer colocar para as coisas, você sabe o espaçamento, você sabe a ordem, o animador ele sabe. Mas o time chart ele também orienta o departamento de arte final e cleanup. Quando o profissional vai fazer o cleanup, ele tem que fazer na mesma ordem que a cena foi animada, senão ele estraga a animação. Entendeu? Aí, novamente, para ser um assistente de arte final e cleanup de qualidade profissional, tem que saber ler, interpretar o time chart do animador. Senão você vai estragar a animação. Ponto. Eu já trabalhei em projeto com o assistente, na primeira cena que ele fez, ele foi mandado embora. Ele fez a cena sem seguir o time chart. Estragou a animação. Você percebe. Quando o animador ele faz, quando o assistente faz a cena sem seguir o time chart, você percebe os erros que são característicos de quem não segue o time chart. Foi mandado embora. Entregou a cena e foi mandado embora, nem recebeu. Não foi aprovado. Estragou a animação. Aí eu lembro que eu indiquei uns amigos meus para fazer o cleanup, e aí os caras fizeram e mandaram bem. Bom, de qualquer forma, começou o cleanup, a gente começa então a seguir o time chart, né? E aqui vocês vão ver o resultado agora da mesma animação, com o traço agora já com o cleanup. Como eu disse, ele não é um cleanup milimetricamente perfeito, até mesmo porque o prazo não permitia fazer. Mas você vê que o traço tem peso, consistência, toda aquela sobreposição que eu comentei com vocês existe aqui, tudo muito bem controlado, não tem nada trêmulo, porque foi seguido esse processo que eu orientei a vocês. Inclusive o cleanup dessa cena quem fez foi eu mesmo. Quando entrou esse job aqui, como eu falei, ele durou menos de 2 semanas. E não só eu, mas os meus sócios também, nesse período, a gente estava com um tempo ocioso. Aí a gente distribuiu entre a gente não contratou ninguém para fazer, porque a gente estava com tempo ocioso. Eu falei, cara, a gente não estava com nenhuma outra produção na casa, estava com tempo ocioso, o projeto era relativamente tranquilo para a gente que tinha experiência também. Eu falei, vamos fazer assim, ó. Nós éramos 3 sócios, né? Eu falei, ó, vocês dois pegam essa parte aqui inicial, que tinha mais personagens quando eles pulam na caixa, eu pego essa parte final, que tinha um tempo equivalente, talvez um pouco maior do que a deles, mas era um personagem só. E eles pegaram, é isso mesmo, eles pegaram o início que tem menos tempo, acho que 4 segundos no máximo, ou 3 segundos, alguma coisa assim. Deve ter uns 3 segundos, só que tem vários personagens. E a parte que eu peguei tem mais segundos, mas é um personagem só. Aí eu animei, intervalei, fiz o cleanup e fiz a colorização também. E aí a gente vai para a colorização, então. Vocês estão vendo que é processo? Aqui é a cor chapada. Estão vendo a cor chapada? Não tem luz e sombra. Mas vocês vão ver que no resultado final, eu coloquei a luz e sombra. E você tem técnica também para colocar luz e sombra. E, inclusive, você faz seguindo a ordem do time chart também, viu? Se não fizer, vai ficar ruim. Você vai de novo no time chart para fazer a marcação de luz e sombra nos storytellings primeiro, depois nos keyframes principais, nos keyframes de ação secundárias, nos breakdowns e depois nos intervalos. É por isso que fica tudo muito bem controladinho. De novo, eu pergunto para vocês: é dom ou é processo? Vocês perceberam que o processo ele é claro? O processo é claro, gente, do início ao final. Você fala, pô, mas o trabalho ele é um trabalho que tem que ser feito em pouco tempo. Qual que é a tendência de um profissional com pouca experiência? Ah, é para fazer em pouco tempo? Logo, ó, já pega e começa a animar. Vocês viram o processo? Tem pouco tempo? Tem, mas sentei. Foi eu que fiz aquela pesquisa de design, né? Eu sentei, fui fazer pesquisa de design, fui fazer estudo do design. Você pode falar, pô, esse cara tá enrolando. Isso aí, eu estava preparando o terreno. Aí eu criei um contexto para a animação acontecer. Tudo isso ainda não era animação. E isso faz parte do processo. Só quando todo esse contexto, toda essa pré estava desenvolvida,
foi que eu botei a mão na massa. Aí botar a mão na massa é o mais fácil, por incrível que pareça. Porque a coisa só deslancha. Você bota a mão na massa com o processo claro, você vai fazendo. Por exemplo, fez o storytelling, já manda para o cliente, olha, vai aprovando aí. Aí o cliente já dá um retorno rápido, que a gente combinou isso com antecedência porque tinha pouco tempo. Agora que o storytelling está aprovado, pô, fazer o restante é fácil. Já tinha aprovado o design, aprovar o storytelling está fácil. Inclusive, quando aprovamos o design, já aprovamos o design pensando no contexto, logo, a pose que a gente aprovou do design, ela também já serviu como storytelling para a gente. Olha como a gente foi intercalando as coisas e ganhando velocidade de produção por esse motivo. Entendeu? Pessoal, e assim vocês acabaram de presenciar, né, os bastidores de uma produção real, aonde eu estou trazendo para vocês o resultado de seguir todos esses passos aqui que eu listei na live de segunda-feira e a gente conclui o assunto na live de hoje, né? Tudo isso, só chegamos aqui através de prática intencional, inclusive para criar o design, rolou uma prática intencional. No caso, na minha história, a mentoria foi importante, né? Ter um mentor para guiar, para encurtar caminhos, para não ter que reinventar a roda. Ter um referencial, ter profissionais de destaque no mercado, de qualidade, entender o que, que eles fizeram para chegar lá e tentar copiar isso. A gente fala, chama isso de modelagem, né? Modelar alguém. Ter um processo claro e eficiente, seguro, como eu mostrei para vocês aqui, né, o meu processo de fazer animação, e ter propósito, que isso é algo mais abrangente, o nosso propósito, por que, que eu faço o que eu faço. Isso aqui acaba influenciando em todas as nossas decisões. Influencia na escolha do cliente que você vai ter, vai influenciar na sua escolha por projetos, vai influenciar no seu posicionamento no mercado. Como que você se apresenta para as pessoas? Tudo isso está correlacionado com um propósito claro, né? Bom, foram esses passos aqui, pessoal, que eu segui para sair daquele estado de não ter dom e achar que todo mundo, né, que era profissional tinha dom, para começar a perceber que na verdade não era por aí e hoje ter essa tranquilidade, essa segurança de poder compartilhar com vocês um pouco aqui da minha experiência, da minha história, como alguém que conseguiu alcançar os objetivos profissionais nesse sentido, né? Consegui alcançar uma posição dentro do mercado, trabalhei para a Disney, como eu disse, nessa série das Tartarugas Mutantes Ninja, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Turma da Mônica, e Vi Vira-Vento, do diretor Ali Abreu, ali, que foi aquele cara indicado ao Oscar, né, com o longa-metragem O Menino Mundo, e vários projetos, vários, vários, vários. E ainda continuei na ativa, produzindo, volta e meia, a gente está produzindo alguma coisa para um cliente aqui, outro ali. A última produção que a gente participou foi de um longa-metragem, tem pouco tempo, um longa-metragem, mas eu nem coloquei no nosso portfólio esse longa-metragem. Eu tenho até que ver com o cliente que momento a gente vai poder usar, porque é um longa que vai para festivais, né, então a gente nem usou esse material ainda em portfólio. Mas volta e meia a gente está fazendo uma produção aqui, outra ali, e assim que eu me estabeleci, né, profissionalmente, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida antes da gente encerrar, fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Se aqui no chat mesmo, né, do Discord. Ó, vamos lá. Ó, o Gabriel, né, comentou aqui que achou a live muito boa. Poxa, agradeço aí, viu, Gabriel? E é bom ter a tua participação aqui também, viu? Tem uns feras aqui, viu? Ó, a gente tem aqui o Thiago Alves. Prazer em receber você, viu, Thiago? O Natan, fala Natan, tudo bom? Prazer te receber também. Bruno Jordani, fala Brunão, beleza? O Ari, eu não tô lembrado de ter encontrado o Ari por aqui. Seja bem-vindo, Ari. Vai ser um prazer receber você nas próximas lives também. O Hamilton, também não conheço o Hamilton ainda, vai ser a primeira vez. Prazer também, Hamilton. Espero ver você mais vezes por aqui também. Danone também não conheço. É a primeira vez que eu vejo por aqui. Vai ser um prazer também receber você aqui mais vezes. O Gabriel, fala Gabriel, beleza? Henrique Melo, fala Henrique, tudo jóia? E o Marco que está aqui também dando uma força para a gente nas lives aí como um suporte, né? E é isso aí, galera.
Então tá bom, sem mais, vou encerrar por aqui, tá bom, pessoal? O. Calma aí, o Eliabe aqui, ó. Pera aí. Eliabe é o Danone. Fala, Eliabe. Tudo jóia? Prazer ter você por aqui, Eliabe. Legal, Eliabe é um fera aí no mercado também. Poderia estar aqui no meu lugar dando aula, viu, gente? Eliabe é fera também. Muito bom receber você por aqui, viu, Eliabe? Espero ver você mais vezes, viu? Pra gente interagir. Tá bom? Show de bola. Legal. E é isso, galera. Vou encerrar por aqui. Na semana que vem, a minha próxima live vai ser no YouTube, vai ser uma live sobre os 12 princípios da animação. Tá bom? Eu sempre busco trazer alguns aspectos que são exclusivos. Lógico que a gente vai comentar sobre o que é o esperado para cada princípio, mas eu sempre gosto de trazer alguma contribuição que seja única, que seja exclusiva, né? Que agregue valor para nossa comunidade, para vocês que participam, tá bom? Então, na semana que vem, segunda-feira, já vai ser lá no link do nosso canal no YouTube, que também fica na bio do nosso Instagram, tá bom? Às 15 horas e 30 minutos. Segunda-feira, nossa próxima live. Mas acompanhe os eventos aqui da Impact, galera, tá? Porque a gente está tendo eventos todo dia. Para ser bem sincero, a gente só não tem evento no sábado. Mas começa no domingo com o Bruno, compartilhando bastidores da direção de arte. Segunda-feira comigo no YouTube e terça-feira com eles. Então, domingo, segunda e terça no YouTube. Quarta, quinta e sexta. Quarta é o Eudes, né? Aqui no Discord. É isso? Acho que é isso. Não. Acho que é isso mesmo. Quarta, quinta e sexta, é isso mesmo. Acho que quarta é o Eudes aqui no Discord. Quinta-feira é o meu dia, né? Que é hoje. Sexta-feira o Bruno Del Rey e domingo o Bruno Del Rey. Aí já é o YouTube de novo. Então, quarta, quinta e sexta Discord. Ponto. E domingo, segunda e terça, YouTube. Tá bom? E a gente se vê lá. E eu espero, tá? Ver vocês aí na próxima live para a gente ter uma troca. E se vocês quiserem continuar o papo aqui no chat, fiquem à vontade também. Eu vou dar umas consultadas também, é só me marcar que eu entro lá para interagir com vocês. Tá bom? Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.